paz do Senhor, meu querido irmão, querida igreja do Senhor, que esta paz encontre bem a sua vida, encontre bem a sua casa, o seu lar, encontre bem a sua família e que ela seja cada dia abundante na sua casa, que as bênçãos de Deus continuem te acompanhando a cada dia e que a graça de Deus e a sua misericórdia seja cada dia abundante sobre a sua casa. Estamos aqui nesta manhã iniciando mais um Momento EBD da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, congregação situada aqui na rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320, no bairro da Vila São José. Louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu lar e, como sempre, iniciamos e finalizamos esse momento deixando para você o nosso convite, para você se fazer presente na nossa Escola Bíblica Dominical, que inicia todos os domingos pela manhã, às 9h15 da manhã. Venha se fazer presente, seja um aluno assíduo, né? Seja um aluno participante, venha a aprender ensinando, venha ensinar aprendendo, porque a palavra de Deus ela nos enriquece, a palavra de Deus ela nos fortalece. A palavra de Deus a cada dia ela nos guia, ela é luz para o nosso caminho nesse mundo que estamos vivendo, nos dias que estamos passando, e certamente nós vamos assim crescendo, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Estamos dando seguimento à lição do nosso trimestre, né? Estamos aí no segundo trimestre do ano de 2021, estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, né? Esse tema da nossa lição, mais uma vez, lembrando aos irmãos que é uma reprise de um trimestre do ano de 2013, tá? De 2013, que devido a esse tempo que nós estamos de pandemia, a CPAD achou assim por bem reprisar esse assunto, né? E é um assunto bastante atual, é um assunto que nunca fica velho, né? Por quê? Porque a palavra de Deus ela sempre se renova, a palavra de Deus ela sempre é atual, a palavra de Deus ela não precisa ser mudada, a palavra de Deus ela não precisa ser acrescentada, ela não precisa ser tirada, porque a palavra de Deus e ela por si só, ela é suficiente para falar aos nossos corações, porque a palavra de Deus ela não muda, ela não passa, ela é a mesma, né? E hoje nós vamos começar a estudar sobre os dons ministeriais, né? Nós estávamos estudando sobre os dons espirituais, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, e agora nós vamos estudar sobre os dons ministeriais, tá? E iniciando a nossa lição, o nosso primeiro tema, né? Primeiro tema que nós vamos estudar nesta manhã sobre os dons ministeriais, refere-se sobre os dons apostólicos, né? Sobre o ministério de apóstolo, um tema bastante interessante, um tema que com certeza vai trazer bastante conhecimento a mais para a minha, para a sua vida, para o meu, para o seu viver, que com certeza nós iremos continuar aprendendo mais a palavra de Deus, essa palavra que nos enriquece a cada dia, né? O ministério de apóstolo, né? Que ministério é esse? O que aconteceu? Será se esse ministério ainda é para os dias de hoje? Será se esse ministério é para o tempo chamado hoje, para os nossos dias? Então nós vamos nesta manhã estudar sobre esse tema, que com certeza vai trazer, sem sombra de dúvida, um enriquecimento a mais para a minha vida, para a sua vida, né? Então aqui nós vimos os dons ministeriais, os dons espirituais, né? Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dons de poder, dons da fé, dons de curar, dons de operação de maravilhas, e vimos também os dons de elocução, né? Que fala sobre os dons de profecia, dons de variedade de língua e dom de interpretação, tá bom? Vamos, como já falei, dar início nesse período agora, nessa nova etapa desse trimestre, sobre os dons ministeriais, né? Mas sempre entendendo, irmãos, que todos eles, sejam os dons
de poder, os dons de revelação, os dons de elocução, os dons ministeriais, eles são dados por Deus. Eles são dados por Deus, tá certo? Eles são dados pelo Senhor para a edificação da igreja, tá? Para a edificação da igreja. Vamos aqui para o nosso textuário, né? Nosso textuário da nossa lição, que vai nos dizer o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores, pastores e doutores, né? E ele mesmo, ele quem? O próprio Senhor Jesus. Foi ele quem deu, foi ele quem capacitou, foi ele quem instruiu, né? Foi ele quem derramou essa graça, essa sabedoria sobre a sua igreja, dando para a igreja, né? Dando para a igreja profetas, apóstolos, pastores, doutores. Aí ele vai dizer, vamos ler aqui Efésios 4:11, né? Ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 12, me permita complementar, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons, né, tanto os dons de poder, os dons de elocução, os dons de revelação, eles foram dados ao ser humano, dada à igreja, para que haja edificação do corpo de Cristo, para que haja edificação da igreja na face da terra. Às vezes a gente vê alguns questionamentos, né? A gente vê algumas coisas dentro das nossas igrejas que nós precisamos tomar cuidado, uma certa disputa para ver quem é maior, quem é melhor. Não, o irmão tem um dom de profecia, então ele é mais útil do que o camarada que tem o dom pastoral, que tem o dom de evangelista, né, que tem o ministério apostólico, né, que tem o ministério, que tem o dom de revelação. Não, todos foram dados por Deus, todos foram concedidos por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento da igreja, para o aperfeiçoamento do povo de Deus na face da terra, para que não sejamos, né, levados por qualquer vento de doutrina, para que não sejamos levados por qualquer ensinamento que bate à nossa porta, que chega à nossa casa, que tenta nos afastar e nos tirar daquilo que Deus tem reservado e preparado para nós. Preparado para nós. Falávamos aqui semana passada, o comentarista nos dizia que tem muitas igrejas que vivem somente sobre a questão da profecia, né? É profecia o culto todo. Não, está errado. E a palavra fica onde? E o louvor fica onde? Então nós precisamos, não é, a cada dia buscar com entendimento, buscar com sabedoria os dons, né, os dons de Deus, a capacitação de Deus, os ministérios de Deus para a nossa vida, para nós sermos usados na sua igreja. Agora, Ele vai dar a cada um conforme Ele quer, conforme Ele entende que é útil na sua casa, na sua obra, não é? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, olha, porque não é para quem quer, não é para quem corre, mas para quem Ele se compadece, para quem Ele quer dar, para quem Ele quer conceder o dom, para quem Ele quer conceder o dom. Então, nós precisamos entender que todos esses dons, todos esses ministérios na igreja, eles são úteis para o aperfeiçoamento da igreja. Não é para disputas, não é para criarmos um ídolo gospel, não é para vivermos, né, a cada dia atrás de não, Beltrano vai para lá, eu vou com ele. Não, eles são para o aperfeiçoamento da igreja, e é Deus quem dá. E assim como Ele dá, Ele pode tirar, né? Ele pode tirar, porque o dom é dEle, é Ele quem capacita, é Ele quem exerce essa sabedoria, é Ele quem exerce esse entendimento sobre a vida do ser humano.
Mais uma vez vamos retornar lá para Sansão, que é um caso bem claro, né? Deus o chamou, Deus o capacitou, Deus lhe deu o dom, né? Lhe deu a força, lhe deu o poder, e desde o ventre da sua mãe, né? Ele nem tinha sido gerado ainda, mas Deus já tinha projetado, né, para ele um plano na face da terra. E ele cresce, aquela força, aquele vigor, e ele se esqueceu que não era dele, era de Deus. Era de Deus, e nós vamos ver que quando Deus se afasta dele, ele se levanta para enfrentar os filisteus, e a Bíblia vai dizer, porém Sansão não sabia que Deus não estava mais nele. Então precisamos entender isso, esses dons, esses ministérios na igreja, não são para vivermos uma disputa, irmãos. Não são para vivermos questionamentos, não, é para edificar, é para abençoar o povo de Deus, não é? Não é para que, eu tenho esse dom, eu vou me envaidecer, não. Eu tenho esse ministério, eu vou me engrandecer, não. Vivamos a cada dia como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça, porque foi ele quem deu, foi o Senhor quem concedeu. Não foi a igreja que escolheu, é o Senhor quem dá, é Ele quem capacita, é Ele quem dá a condição, o entendimento, a sabedoria, a graça, né, de pessoas comuns, né, pessoas simples, meros mortais, falíveis, pecadores, de repente Deus está usando, porque foram transformados, porque foram alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e agora essas pessoas são usadas com graça, com poder, com sabedoria diante dos homens, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a edificação dos santos na face da terra. Nós vamos ver que quando, lá no dia de Pentecoste, os discípulos são revestidos do poder de Deus, as pessoas que estavam ali, eles têm até uma palavra crítica, né? Como pode esses homens indoutos, né? Esses homens sem entendimento, sem conhecimento, falar a língua que nós estamos falando? Porque eles ficavam maravilhados de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus, se derramado sobre a vida daqueles homens. Entenda, eu não estou dizendo que para nós sermos usados por Deus, nós não precisamos estudar, nós não precisamos nos capacitar, não é isso. Mas precisamos compreender que o estudo, que a capacitação, que o conhecimento, ele é abençoado quando Deus nos capacita, quando Deus nos usa, quando nós nos deixamos usar por Deus, nos deixamos ser usados por Deus, nos deixamos ser instrumentos de Deus para aperfeiçoamento dos santos, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que Deus quer nos usar, da maneira que Deus quer nos capacitar. Então ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E aí eu gostaria de complementar mais uma vez, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados, em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos estar na casa do Senhor, e Deus tem levantado homens e mulheres com entendimento, com capacidade, com sabedoria, com a presença de Deus, com a graça de Deus, para nos ensinar, para nos mostrar a sua vontade, para nos mostrar o seu querer, para nos mostrar a cada dia a sua glória, através da sua palavra, através do seu ensinamento. Amém? Então, ele mesmo, não é criação do homem, não é invenção do ser humano,
Não foi Paulo que chegou lá e disse, agora nós vamos fazer assim. Não, foi o próprio Senhor Jesus quem deu para a igreja, buscando, né, para que haja esse aperfeiçoamento e não sejamos mais assim enganados por qualquer batido de pé, por qualquer grito, né, por qualquer fala mais alta, mas que nós possamos a cada dia sermos instrumentos nas mãos de Deus com sabedoria, com entendimento, para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome, amém? Nós vamos agora aqui para a nossa verdade prática, que diz assim, o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo, né? Então, esse é um pensamento do nosso comentarista, tá? E a ideia que ele nos traz é que esse dom ele foi concedido para que haja a expansão, né, do evangelho de Cristo na face da terra. E nós vamos ver os apóstolos nos primeiros tempos, nos primeiros dias, fazendo esta obra, né, de evangelismo, haja vista as igrejas que Paulo ele fundou ao longo do seu ministério na face da terra, tá bom? Vamos prosseguindo então para a nossa introdução que nos diz o seguinte: estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja. De acordo com as epístolas aos Efésios, aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor diante do mundo. Então, nós vamos estudar esses dons distribuídos por Deus à sua igreja, né, pelo Senhor à igreja, para que assim nós possamos tomarmos conhecimento, né, nos capacitarmos e buscarmos a cada dia de Deus, irmão. Se há um irmão aqui, eu acho interessante, ele estava dizendo que ora a Deus para Deus dar condição, sabedoria a ele para pregar, para ministrar a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então o dom, ele é de Deus. Vamos buscar, vamos orar. Se há esse desejo no seu coração, não é? Deus ele não limitou, não é só para Beltrano, Cicrano e Fulano, não, mas vamos buscar, vamos nos dedicar, né? Vamos nos esforçar na busca desse dom, né, distribuídos por Deus à sua igreja. Olha só, Romanos 9, juntando ao nosso textuário de Efésios, né, que ele mesmo deu, né, uns, né, para pastores, doutores. Romanos 9:16 vai dizer assim, olha, assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Então, vamos buscar, vamos orar, vamos pedir a Deus, porque é Deus quem distribui, é Deus quem dá, é Deus quem concede, é Deus quem concede aos homens a capacidade de assim ser, de ser agraciado com esses dons, para que assim haja a edificação do corpo de Cristo. O grande problema é que nós, muitas vezes, achamos que é para nosso envaidecimento. Nós recebemos esses dons, ou buscamos esses dons, e achamos que isso é para nos enaltecer, é para nós crescermos. Nós buscamos esses dons muitas vezes, por uma vaidade. Eu, muitas vezes, busco por uma vaidade. Está errado, irmão. Não é esse o propósito, não é esse o projeto, né? Não é essa a vontade de Deus. Não, o propósito de Deus não é esse. Já lemos aqui em Efésios 4:12, buscando o aperfeiçoamento. Esse é o objetivo, esse é o propósito dos dons de Deus derramados sobre a sua igreja, sobre o seu povo, porque é Ele quem dá. Isso não depende de quem quer, não depende de quem corre,
mas de Deus que se compadece e dá. De Deus quem se compadece e concede esses dons. E concede esses dons para a edificação da sua igreja, do seu povo na face da terra, não é? Do seu povo na face da terra. Então, ele concede buscando a unidade da igreja. Os dons não são para trazer dissensões na igreja, não é? Não são, irmãos. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, não é? Que a gente vê muitas discussões teológicas dentro da igreja, discussões que não edificam, discussões que não trazem edificação à igreja do Senhor, ao povo de Deus, né? Ao povo de Deus. Certa vez eu estava numa igreja e alguém me perguntou: pastor, e existia uma outra mulher além de Eva no Jardim do Éden? Porque tem essa história. Eu disse: rapaz, eu vou o que está na Bíblia. A Bíblia diz que era Adão e Eva. Então eu vou ficar com a Bíblia. Não, mas por que teólogo? Gente, eu vou ficar com o que está na Bíblia. Não precisamos ultrapassar essa barreira. Não precisamos ir além da barreira da Bíblia, irmãos. Não precisamos. Não necessitamos. Vamos ficar com o que está na palavra de Deus. Não é para trazer dissensão, não é para trazer discussão. Não, é para trazer ordem, organização, direção, para abençoar o povo de Deus, para abençoar a igreja de Deus. Ainda eu falava e comentava na aula passada, né, falando sobre a questão da organização, que esses dons não são para trazer dissensões dentro da casa do Senhor, que um certo pastor, conhecido meu, não vou citar o nome por uma questão ética, estava em uma igreja, né, não aqui em Taubaté, não aqui de São Paulo, é de um outro estado, e ele colocou uma oração na igreja, de 10 às 11 da noite. E aí alguns irmãos resolveram colocar essa mesma oração, só que no monte. Não, nós vamos para o monte. Gente, está tendo oração na igreja. Não, nós vamos para o monte. Nada contra, irmão, quem ora no monte. Já fiz muitas campanhas no monte. Já fui muitas vezes ao monte, orar, buscar a Deus, falar com Deus. Nada contra. Mas o pastor disse que estava lá e já finalizando a oração naquele dia, se levantou, pegou a Bíblia, começou a ler, e alguém entrou naquele grupo que estava orando no monte, chegou, entrou na igreja dentro e disse: pastor, nós viemos aqui porque nós temos uma mensagem profética de Deus para a igreja. Ele disse: irmão, eu estou lendo a Bíblia, e a maior autoridade aqui nesse momento é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, irmão, senta, eu vou terminar de ler, depois não é agora mesmo, pastor, e tem que ser agora e tal. E aí o pastor disse que orou, fez uma oração, repreendeu. Se na mesma hora a pessoa caiu endemoniada. Por quê, irmão? Porque as coisas de Deus não são para trazer dissensões, porque é o mesmo Espírito operando tudo em todos. Então esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, ele não veio para trazer dissensão, ele não veio para trazer contenda. Esses dons, né, dispensados para a igreja não são para trazer intrigas, não, é para trazer harmonia, é para trazer entendimento, é para trazer crescimento para a obra do Senhor, né? Então, buscando a unidade da igreja, os dons não são para trazer dissensões, e os dons ministeriais, eles falam de governo, né, de administração, de cuidado da igreja, de cuidado do povo de Deus, de cuidado dos servos de Deus. Eu lembro que mais uma vez uma historinha para nós nos ilustrarmos nesta manhã. Eu estava numa igreja e uma irmã, que era uma das dirigentes do círculo de oração, chegou para mim e disse: pastor, sábado é ceia, mas eu não vou poder estar aqui. Eu disse: não, irmã, a senhora vai viajar? Muito bem. Não, pastor, é porque eu fui convidado para ir em outra igreja, e é justamente no dia da ceia, e eu vou na outra igreja. Eu disse: irmã, mas a senhora é dirigente do círculo de oração,
a senhora tem uma função na igreja, e no dia da ceia a senhora vai sair para visitar uma outra igreja, irmã. Nada contra outra igreja, mas no dia da ceia a senhora não pode ir um outro dia, não pode ir no domingo. A ceia é um culto nosso, o culto da igreja. Não vá não, irmão, por favor, não vá não. Pastor, eu vou orar a Deus, vou falar com Deus, e se Deus disser para mim não ir, né, eu não vou. Isso irmã, faça isso porque Deus não me colocou aqui para administrar a igreja. Deus não fala através do seu pastor, né? A gente precisa entender, irmão, que a igreja tem que ter uma organização. A igreja, ela tem uma direção, a igreja, ela tem um pastor, que hoje aqui na Vila São José sou eu, amanhã é uma outra pessoa. Mas seja a pessoa que for, que está à frente, ela está para trazer uma administração, uma ordenança, uma organização dentro da igreja, né? Uma organização, uma liderança para abençoar a igreja. E aí também eu sempre tenho esse pensamento comigo: no dia que eu estiver numa igreja para atrapalhar, eu sou o primeiro a sair, eu sou o primeiro a dizer: Deus, olha, me perdoa, estou atrapalhando, coloca outra pessoa ali. Chego para o meu pastor presidente e passo para ele a função, porque eu não estou para atrapalhar. O pastor, a liderança, né, o obreiro que tem o dom ministerial, que está na liderança, ele é, como diz aqui o nosso comentarista, ele está para trazer um governo, para trazer uma direção, para trazer uma orientação, para trazer uma administração espiritual, uma administração espiritual, né? Uma administração material, uma administração das finanças da igreja. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que Deus deu à sua igreja os seus dons, deu aos seus servos os dons. É para que haja esse crescimento, para que haja essa administração, para que haja esse desenvolvimento do corpo de Cristo, do povo de Deus, para que nós possamos crescer a cada dia em Cristo. Pai do Senhor, irmã Cidinha, vai se ajeitando por aí que eu estou gravando aqui a EBD. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender isso, precisamos compreender que Deus colocou os dons ministeriais na igreja para que haja edificação da igreja, para que ele venha trazer esse governo dentro da igreja. Se nós entendêssemos isso, se nós compreendêssemos isso, com certeza nós teremos muito menos problemas dentro da casa do Senhor. Com certeza as discussões e os problemas, né, que surgem na casa de Deus, eles seriam muito menores. Por quê? Porque os dons não são para trazer dissensões, os dons não são para trazer problemas. Os dons ministeriais, os dons espirituais, eles são para abençoar a igreja de Deus, para abençoar o povo de Deus, para abençoar o servo de Deus, tá bom? Então esses são os propósitos da igreja, né? Esses são os propósitos, esse é o objetivo, né? Buscando o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério não cresça, para a edificação, para a defesa da nossa fé. Olha só, para a defesa da nossa fé. Pai do Senhor, vão aí ajeitando outras coisas que eu estou aqui, mais meia horinha, tá? Tá bom? Vão ajeitando outras coisas aí que eu já libero vocês aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, para que não sejamos mais levados por qualquer vento de doutrina, irmãos. É para isso que Deus deixou os dons para nós. É para isso que Deus deixou e capacitou homens. Mais uma vez eu digo, homens falíveis, não são perfeitos, irmão. Eu fico impressionado hoje porque a igreja, né, algumas pessoas, elas buscam uma perfeição além do que Deus cobra de nós, além daquilo que Deus cobra dos seus servos. E eu amo a Bíblia por causa disso. Entenda, eu não estou dizendo que nós podemos errar, o servo de Deus tem que errar, não. Mas eu estou dizendo que quando errarmos, que nós venhamos a nos perdoar. Assim como Cristo perdoou todos aqueles que estão escritos dentro da Bíblia, perdoa a mim e a você. Devemos a cada dia buscar essa perfeição, sim, mas entendamos que não somos perfeitos, tá bom? E para o crescimento da igreja do Senhor, né, a Bíblia diz que
o Senhor é quem dá o crescimento, é Ele quem faz a cada dia a obra de Deus crescer na face da terra, tá bom? Na face da terra. Nós estamos aí, o irmão Eliseu chegou, a irmã Cidinha, pedi eles para dar um tempinho aí, enquanto nós concluímos a nossa escola bíblica dominical. Tá ok? Se você ouvir algum barulho a mais aí, não se preocupe, tá certo? Não se preocupe. Nós vamos aqui então para o tópico 1 da nossa lição, que fala sobre o colégio apostólico, né? Ele vem falando aqui, o tópico 1 do ponto 1, sobre o termo apóstolo, que significa enviar, remeter, né? É aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo, com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência, né? Então, como falamos, irmão, como dissemos aqui já anteriormente, tudo é para a glória de Deus, né? O verdadeiro apostolado, ele não se baseia na vontade de um ser humano, ele não se baseia na vontade de um homem falível, não, se baseia em Cristo, se baseia na vontade de Deus, no propósito de Deus, no projeto de Deus, naquilo que Deus tem separado, naquilo que Deus tem designado, naquilo que Deus tem determinado para os seus servos, não é? E a cada dia debaixo da autoridade de Deus, né? Seguindo os passos de Jesus, seguindo os passos de Jesus. Mais uma vez, voltando lá a doutrina de João Batista, que ele cresça e que a gente diminua, e que eu diminua, que você diminua, e que nós possamos deixar, né, o nome de Cristo a cada dia ser glorificado, exaltado, na minha vida, na sua vida, através do meu ministério, através do seu ministério, através da sua chamada, através da capacitação que Deus tem te dado, para cada dia fazer a sua obra na face da terra, tá bom? Na face da terra. Então, o termo significa enviar, remeter, né? Então, o apóstolo é aquele que é enviado, é aquele que é enviado a uma determinada missão, enviado a um determinado propósito, né? É um mensageiro comissionado por Deus, tá bom? Então, esse é o termo apóstolo. Nós vamos aqui para o tópico 2 do ponto 1, que fala sobre o colégio apostólico, né? O colégio apostólico. Então, ele diz aqui que entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. Não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do evangelho a todo mundo. Diz aqui que, em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja de Cristo, né, no mundo, para a expansão da igreja de Cristo no mundo. Então, eles não nasceram apóstolos, eles não nasceram com esse termo colado na sua face, né? Não, eles foram chamados por Cristo. Olha lá, João, capítulo de número 14, e o versículo de número, João 15, 16, vai dizer assim, olha, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome, ao Pai ele vos conceda. Então Jesus estava olhando para os 12 e estava dizendo, olha, não foi vocês que me escolheram não, rapaz. Não foi vocês que olharam para mim e disseram assim, não, nós vamos seguir a Cristo. Não foi vocês que olharam para mim e disseram, não, nós vamos seguir esse homem. Não, foi eu quem escolhi a vós. Foram escolhidos a dedo por Deus, né? Foram escolhidos a dedo pelo Senhor. E Deus, e o Senhor Jesus os chamou, e o Senhor Jesus os usou, e o Senhor Jesus os capacitou. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, né? E vos nomeei. E para que vades e deis fruto. Então, como eu estava falando, a questão dos dons, irmãos, espirituais, ministeriais, ele não é a questão de status, ele não é questão de posição, ele não é a questão financeira,
ele não é uma questão de uma capacidade humana, não, é de uma vocação, de uma chamada de Deus, de um despertar de Deus para a vida dos seus servos. Não é uma vontade humana, eu quero ser apóstolo, eu quero ser missionário, né? Eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero. Não, é uma chamada de Deus, é uma vocação, porque é Ele quem dá, é Ele quem concede o dom, é Ele. Não é uma vontade humana, não é um querer humano, não é um desejo humano, não é uma vontade do ser humano, mas Ele: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E nós vamos ver, é bem interessante que certa vez Jesus chegou e o discurso era pesado, e a Bíblia vai dizer, e muitos dos seus discípulos foram embora. Aí Jesus olha para os 12, quem Ele chamou, quem Ele capacitou, quem Ele vocacionou, porque muitos estavam ali somente pelos status, muitos estavam ali buscando somente um alimento, buscando um milagre, né? Mas esses 12, não, eles foram chamados, eles foram capacitados. Deus viu neles algo diferente, que o ser humano não viria, que o ser humano, imagina, escolher Pedro, né? Não, vamos colocar Pedro como pastor da igreja, humanamente falando. Escolher Tomé, um homem que não tinha fé. Mas o Senhor escolheu, o Senhor capacitou, o Senhor desenvolveu neles a chamada para o dom ministerial. Então é o Senhor quem escolhe, né? É o Senhor quem capacita. E esses 12, eles deram esse início, né? Para esse ministério apostólico, chamados por Deus, capacitados por Deus e desenvolvidos no seu ministério pelo próprio Senhor Jesus. Que maravilha, né? Que nós possamos olhar para esses homens, né? Recebermos a chamada de Deus, seguirmos essa chamada e deixarmos Deus desenvolver em nós, na nossa vida, o ministério que Ele tem nos dado, seja ele qual for, o dom que Ele tem nos concedido, seja ele qual for, e que o façamos a cada dia para a glória de Deus, e que o façamos a cada dia para o louvor do Senhor, para a exaltação desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, tá bom? Nós vamos aqui então para o tópico 3 do ponto 1 da nossa lição, que fala sobre a singularidade dos 12, né? Dos 12. Ele vai dizer aqui que ele vai destacar 3 pontos nos quais esses apóstolos, eles realmente são singulares, né? Ninguém pode se comparar a eles. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Segundo, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. E terceiro, receberam autoridade do Senhor. Então, esses homens, eles têm uma conotação bem singular aos demais, né? Então, eles foram convocados, eles foram chamados pessoalmente pelo Senhor. Eles não foram introduzidos, eles não foram arrumados, né? Não houve uma politicagem para colocar eles lá, não, foi o próprio Senhor Jesus, né? Quem os convocou. E nós vamos ver que essa era uma das qualificações para você ser apóstolo. Primeiro, você tinha que ser chamado pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha que ir lá, tinha que escolher, o Senhor Jesus tinha que convocar. E nós vamos ver assim com os 12, né? Inclusive com Judas, que aí ele saiu desse colégio de apóstolo, né? E aí nós vamos ver uma questão bem interessante, que aí eles escolhem depois Matias, e aí alguém fez um comentário e eu vou aceitar esse comentário. Eu gostei desse comentário, é um pensamento meu, você tem todo o direito de discordar,
Mas Matias foi uma escolha humana, foi uma escolha errada, foi uma escolha que faltou orar, que faltou a direção de Deus, porque o apóstolo escolhido por Deus, nós vamos ver mais na frente, para substituir Judas, foi Paulo, né? Está no nosso próprio próximo ponto, e nós vamos ver que essa foi a escolha do próprio Senhor Jesus, né? Porque Paulo ele vai preencher todos esses requisitos, né? Ele foi convocado pessoalmente pelo Senhor. Então esse era um dos quesitos. Tinha que ter andado com Jesus durante todo o seu ministério, ou seja, ter recebido, né, do Senhor todo o ensinamento do Senhor, as doutrinas, a palavra, né, ter visto os ensinamentos de Deus sendo trazidos pelo próprio Senhor para as suas vidas, para que eles pudessem transmitir aos demais. E também tinham que ter recebido a autoridade do Senhor Jesus. Então essa era a característica dos 12 apóstolos, né? Desse colégio de apostolado. Se alguém queria fazer parte desse colégio de apostolado, né, de apóstolo, né, ele tinha que preencher esses 3 quesitos, né? Convocado pessoalmente pelo Senhor, receber de Cristo, né, todo o ensinamento, né, e também receber a autoridade diretamente do Senhor para a sua vida, né? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então era uma escolha pessoal do Senhor Jesus. Então, como apóstolos, nesse sentido, esses homens são únicos. Não existem nos dias atuais apóstolos como esses 12 homens, apóstolos como esses que fizeram parte do colegiado, né, que fizeram parte do ensinamento, do ministério de Cristo no início no início da igreja, da história da igreja na face da terra, tá bom? No início da igreja na face da terra. Vamos aqui para o ponto 2 da nossa lição, que vai justamente falar sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo. O tópico 1 vai falar sobre Saulo e sua conversão. Era um judeu de cidadania romana, era intelectual, fariseu, perseguidor dos cristãos, e sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. Então Paulo, os irmãos, a igreja, conhece muito bem a história desse homem. Ele era um perseguidor, ele perseguia a igreja do Senhor, e nós vamos ver que na morte de Estevão, ele está lá e colocam, ele participa, né, se não apedrejando, mas concordando, né, dizendo, olha, eu estou aqui porque eu estou concordando com vocês. Pode apedrejar, porque tem muitas coisas que a gente faz, irmão, tem muitos atos que a gente comete sem agir, somente na presença, somente no consentimento, né? Somente no consentimento. A Bíblia mesmo vai dizer que andarão 2 se não estiverem de acordo. Então, se eu estou andando com uma pessoa que pratica coisas erradas, eu estou concordando com ela. Então nós precisamos tomar cuidado. Só abrindo um parênteses. Então Paulo, ele era esse perseguidor, era um homem muito intelectual, conhecedor profundamente da lei de Cristo, né, da lei de Deus, dos ensinamentos judaicos, né, da lei judaica, daquilo que foi acrescentado à lei judaica. Era um camarada que foi criado aos pés de Gamaliel, que era um grande estudioso da palavra de Deus nos dias de Paulo, né? E agora esse homem, ele tem a sua vida totalmente mudada, quando ele vai a caminho de Damasco, e lá ele tem um encontro com o Senhor, né? Ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Aqui, 2 Coríntios 11, vamos ler aqui, 2 Coríntios 11, 24 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vai contando, né, a sua vida ministerial,
a mudança que houve na sua vida, a mudança daquele homem que era perseguidor, e agora ele passa a ser perseguido. Ele vai dizer assim, né? Recebi dos judeus 5 anos de açoite menos um, 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, e em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, aquele homem que era perseguido, agora teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada, teve a sua vida agora totalmente, virou uns 180 graus. Aquele homem que perseguia a igreja do Senhor, ele passou agora a fazer parte desses perseguidos, né? E ele aceita essa mensagem, ele aceita esse projeto, ele aceita esse ministério. Por quê? Porque ele recebeu do próprio Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus vai dizer, olha, tu vais saber o quanto difícil é sofrer pelo meu nome, sofrer pelo meu ministério, sofrer pela minha obra. E Paulo, ele aceita, ele vive esse ministério, e nós não vamos ver ele reclamando, né? Nós não vamos ver ele murmurando, nós não vamos ver ele falando, né? Reclamando daquilo que ele estava passando. Muito pelo contrário. No final da sua vida, ele vai dizer, combati o bom combate. Olha, eu lutei, eu batalhei, mas eu batalhei por uma coisa boa, né? Por uma coisa realmente foi saudável. Eu batalhei, eu lutei pela obra de Deus. Ele está dizendo, eu não vivi em vão. A minha chamada, os meus anos na face da terra, não foram em vão. Não foram em vão. Então vale a pena, irmão, sofrer pelo ministério de Cristo, vale a pena sofrer pela obra de Deus, vale a pena sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo, ele recebe essa chamada, ele ele deixa tudo de lado para poder assim servir ao Senhor, para poder assim adorar o Senhor. Amém? Nós vamos aqui para o tópico 2, do ponto 2 da nossa lição, que fala sobre um homem preparado para servir, né? Um homem preparado para servir. Ele não era um qualquer, né, irmãos? Ele não era uma pessoa qualquer. Olha só, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Levou uma vida de sofrimento, levou uma vida de aflição, né, como já lemos aqui, por causa da pregação do Evangelho. E ele vai dizer lá em Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né, guardei a fé. É um homem que viveu, que batalhou, que caminhou em prol da obra de Cristo, em prol da obra do Senhor nosso Deus. Dos 27 livros, 13 foram escritos por eles, né? Por Paulo. E são ensinos, irmão, maravilhosos. O que falar da carta aos Romanos, que vem nos trazendo, né? É algo que os nossos teólogos falam com grande veemência, da maravilha que é o ensino da carta de Paulo aos Romanos, tratando sobre a questão do pecado, né? Ele vai falando sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Olha, porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Ele vem falando, sabe, daquilo que realmente a gente precisa parar para analisar, que o que temos, que o que somos, né, como servos de Deus, é pela graça de Deus, é pela graça do Senhor, é pelos ensinamentos de Deus. Vem dizendo, olha aqui, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, nada havíamos feito de bom. Então a carta de Paulo aos Romanos nos traz ensinamentos maravilhosos. O que dizer da carta de Paulo aos Coríntios, que vem ensinando sobre a administração na igreja? Olha, no meio de vós aí tem uns dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo.
e outros que dizem, eu sou de Jesus. Mas quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Né? E eu achava que o grupo de Jesus era o melhor que tinha, e depois a gente vai ver que era o pior que tinha, porque não aceitava a administração de Paulo, não aceitava o apostolado de Paulo. Dentro da igreja, ele vem trazendo os ensinamentos. O que eu falar do ensinamento da ceia, né, que Paulo vem nos trazendo, vem nos mostrando, olha, a ceia está errada aí entre vocês. Aí ele vai explicar porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, ele vem trazendo todo esse ensinamento para nós. O que falar da carta de Paulo a Filemon, uma carta de perdão, irmão, maravilhosa, um escravo que havia fugido, que havia deixado o patrão, um escravo que havia errado, e agora está retornando para o patrão, está retornando para o seu senhor, e Paulo escreve uma carta ao seu senhor, ao chefe, ao senhor de Onésimo, né, a Filemon, e diz, camarada, perdoa ele, não impute a ele nenhum erro. E escravo, naquela época, Onésimo era digno de morte, mas Paulo mostra o seu amor, mostra o perdão, mostra as maravilhas de Deus através da carta a Filemon. Então, irmãos, são ensinos maravilhosos que esse homem, Paulo, né, comissionado por Deus, chamado por Deus, e nós vamos ver que, por isso que eu acho que Paulo ele é o 12º apóstolo. Pensamento meu, você tem todo o direito de discordar, porque Paulo, ele preenche os 3 requisitos, né? Convocado pessoalmente pelo Senhor, ele foi chamado pelo Senhor Jesus, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor vai dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, Senhor, quem sou? Eu não te persigo, eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. O próprio Senhor Jesus vai convocar Saulo, né? Vai convocar esse homem para a sua obra. Ele recebe do Senhor o ensinamento, a doutrina para a igreja de Deus. Né? Mais uma vez, voltando lá aos Coríntios 11, a parte da ceia, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor. O Senhor Jesus passou para Paulo. O Senhor Jesus passou a sua doutrina para Paulo. E receber a autoridade do Senhor, ele recebeu a autoridade do próprio Deus, para ir às nações, para ir aos povos, falar a palavra de Deus, para ser esse diferencial no seu tempo. Então Paulo, pensamento meu, aí você tem todo o direito de discordar, ele preenche todos os quesitos de ser esse apóstolo, de ser o 12º apóstolo, né? De preencher a vaga que Lázaro, que Judas, né? Deixou, que Judas, infelizmente, jogou fora, né? Que Judas não quis, trocou por coisas meramente humanas, meramente seculares, né? O menor, um errinho aí de escrita, tá, irmão? Está o menos dos apóstolos, o menor dos apóstolos. Paulo não pertenceu ao colégio dos 12, né? Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, mas, no entanto, o Senhor Jesus se revelou a ele, ensinou a ele todas as coisas, e o apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Nós vamos ver que as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério. Então, Paulo, ele apesar de não ter caminhado com Cristo aqui na face da terra, durante os pouco mais de 3 anos que Jesus passou do seu ministério aqui na terra, ele recebeu, ele foi chamado, ele foi capacitado, né, espiritualmente pelo próprio Senhor Jesus, né? Então ele, por causa disso, ele preenche todos os quesitos de apóstolo, ele, sem dúvida, na minha concepção, é o 12º apóstolo, aquele que preenche verdadeiramente a vaga de Judas, porque preenche todos os quesitos, né, para a vida, para aquele que é chamado para ser apóstolo, tá bom? Nós estamos encerrando, só passar rapidinho aqui sobre a questão da apostolicidade, nome até bonito, né? Apostolicidade atual, que fala aqui sobre, ainda apóstolos, né? Então, comentarista fala que
no estrito termo, de acordo com a sua singularidade, né, de acordo com aqueles 12, né, não mais existe, tá certo? Mas de acordo com a terminologia da palavra, né, de acordo com a terminologia da palavra, o dom ministerial de apóstolo, vai estar aqui no tópico 2, ele ainda existe, né? Porque o apóstolo quer dizer enviado. Então, aquele que é enviado, que é mandado, que é comissionado para levar a palavra de Deus, ele conforme o nosso comentarista, né? E conforme o termo etimológico da palavra, apóstolo, enviado, mensageiro, esse ministério ainda existe nos dias atuais. Não com a singularidade dos 12, né? Aqueles 12 que, lembra lá, tinha que ter alguns quesitos para fazer parte deles. Tinha que ter sido chamado pessoalmente pelo Senhor, tinha que ter recebido os ensinamentos de Deus e recebido diretamente de Deus, os ensinamentos diretamente de Deus, o poder, a capacidade para fazer a obra de Deus na face da terra, tá bom? E aí, para nós finalizarmos, né, o tópico 3 do ponto 3, mais um errinho aí, desculpa, fala sobre o ministério apostólico atual, que ele não tem sucessão, né? Não tem sucessão. Esse é um grande problema que a gente vê também em outros ministérios, não só no ministério apostólico. Passar de pai para filho, então, enfim, é um grande problema. E a nossa conclusão fala que nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico, ele não existe atualmente, né? Então, esse ministério apostólico, ele se resume àqueles 12 homens, aqueles 11 homens que foram chamados por Deus, né? Mas Judas, que infelizmente tomou um caminho diferente, então ele ficou de fora. Então os 11 que restaram, e mais o apóstolo Paulo, no meu entender, no meu pensamento, que foi comissionado diretamente pelo Senhor Jesus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos continuar cada dia crescendo na obra de Deus, aprendendo a sua palavra, e mais uma vez deixando nosso convite para você se fazer presente na nossa escola bíblica dominical, que inicia todos os domingos pela manhã, às 9h15 da manhã. E aproveitando o ensejo, né, como hoje é o segundo domingo de maio, Dia das Mães, eu quero parabenizar você que é mãe, a você que tem esse dom maravilhoso de Deus, de gerar no seu ventre uma vida, né? Eu acho que o dom da vida, ele é algo assim maravilhoso. Então quero lhe parabenizar, que Deus continue a cada dia te abençoando, que você continue sendo a cada dia essa mulher sábia, edificando o seu lar, instruindo a sua casa, os seus filhos, e que Deus a cada dia te guarde, te livre de todo mal e te abençoe em todos os teus planos e em todos os teus projetos. E mais uma vez, viva, né, a cada dia com alegria esse dom que é ser mãe, né, esse amor que vai além de todo entendimento dentro do seu coração, dentro do seu viver, por aquele a quem foi gerado no seu ventre. Amém? Um grande abraço a todos e que a paz de Deus, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus.